E aí, tudo bem? Estamos começando então mais um programa, O Apresentador. E o tema de hoje é introdução. Como você pode fazer uma introdução ali que chame a atenção das pessoas? Por que isso é importante? O que você tem à sua disposição para você poder fazer uma boa introdução? É o que a gente vai conversar sobre hoje. Meu nome é Henrique Gualberto e esse é o canal O Apresentador. Então, por que é importante fazer uma boa introdução? A boa introdução, ou a introdução, ela vai ditar o tempo que as pessoas continuarão a dar atenção ao que você está falando. Como você vai ligar a introdução ao conteúdo, precisamente. As pessoas querem ver aquilo que você falou nisso, querem ver como é que aquilo se desenrola na tua matéria. Para isso, é necessário fazer a boa introdução. Isso vai ajudar você a conquistar a atenção delas enquanto você desenvolve o seu tema. Antes de falar efetivamente o que pode ser feito numa introdução, vamos logo dizer o que não fazer. Assim, fica mais fácil a gente fixar as ideias na mente. Primeiro ponto: introdução não é resumo e não é conclusão. Pode acontecer de a pessoa confundir, você pode acabar confundindo isso. E na hora de fazer a sua introdução, você acaba fazendo um resumo do assunto ou até mesmo, pior ainda, uma conclusão. Então não tente concluir. A questão é criar expectativa para o assunto que será debatido. Tá ok? Outro ponto importante é vícios de linguagem. Palavras como bom ou bem, ou então apenas o então. A pessoa começa com esse termo. Então, todos são termos mal empregados. Porque então dá a noção de portanto e conclusão. Coisa que você não está fazendo. Bom e bem, você está dizendo porque não há palavras na sua mente naquele momento para descrever o que você precisa. Então, de início, isso já mostra certa medida de insegurança, falta de precisão nas ideias, e é o tipo de coisa que a gente não quer, tá? Induzindo outros a pensarem na nossa apresentação. Não que você não possa dizer isso durante a palestra. Você não pode dizer isso na introdução. Introdução é hora de iniciar, não é hora de pensar. Tá bom? Que isso fique então bem claro. Então, que cuidados a gente pode ter? Bem, primeiro, acalme-se, né? O nervosismo inicial, ele passa. E não pense que é porque eu não tenho prática e tudo aquilo. Para você perder o nervosismo inicial de uma palestra, você tem que ter feito ela muitas e muitas vezes. Eu dei palestras. No vídeo anterior, eu mencionei algumas palestras que eu cheguei a dar, como 5S, gestão da qualidade e até sobre recursos humanos. Mas, como eu fazia elas uma vez por semana, no máximo, ou 2 ou 3 vezes no mês, né? Mas cheguei a fazer 3 vezes num dia. Variava muito. Por esse motivo, eu tinha confiança. Mas a introdução sempre era um empecilho. Sempre era aquela dificuldade, aquele começa travado. Isso é inevitável. Coisa que um professor não tem.
Também conversamos sobre isso anteriormente. O professor sente confiança na hora de palestrar porque ele já falou aquilo ali muitas e muitas vezes. Então, para ele não tem dificuldade nenhuma. Algumas vezes nem introdução eles fazem, eles já vão direto ao ponto, abram seus livros na página tal, né? Talvez uma boa introdução, no caso de um professor, até facilite para os alunos assimilarem melhor a matéria, porque eles vão ter oportunidade de ver o assunto aplicado na prática. Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso quando a questão for os recursos que nós temos à disposição para tratar, né, o tema na introdução. Outro cuidado que vai te ajudar, inclusive, nessa questão da introdução, é manter a calma. Controle-se. Algumas pessoas tendem a falar rápido. Eu sou uma delas. Nas minhas conversas cotidianas eu não costumo articular muito bem as palavras como eu faço quando eu gravo vídeo. Eu geralmente atropelo tudo, né? Mas quando a questão é a apresentação, nós queremos fazer isso de um modo que a pessoa que está ouvindo entenda. E para que isso aconteça, você precisa ser inteligível, não só nos argumentos, mas na forma como se expressa. Para fazer isso de forma correta, é necessário conciliar fala e respiração. Articulando bem as palavras, né, aqui, musculatura da boca e tal, se esforçando nesse sentido, é mais fácil que você consiga manter o controle. Por quê? Porque à medida que você articula as palavras com calma, a sua mente consegue processar o momento correto de respirar. Controlando a respiração, você controla ali também o fluxo de sangue no seu corpo, evitando ali aqueles piques de pressão que geralmente caracterizam o nervosismo. Tá ok? O que eu posso fazer então? Bem, entendam uma coisa. A boa introdução é igual ao seu grau de entendimento sobre aquele assunto. Então, quanto maior for o seu grau de entendimento sobre aquele assunto, mais vai ser fácil você ver aquele conhecimento aplicado na sua vida, no seu cotidiano. Vai ficar mais fácil você ligar o assunto a uma coisa fácil de assimilar. Ontem mesmo eu tive a chance de dar uma palestra, né? Nessa palestra, falei sobre paz, né? Como uma criança, né, posso me dar valor aos pais. Mencionei que uma criança, na idade de 1 ano, ali aprendendo a andar, ela talvez não entenda plenamente quem são seus pais. Ela apenas conhece 2 pessoas em que ela pode confiar. Pessoas que estão ali cuidando dela. Ela entende, né, sentimentalmente o cuidado que se preza com ela. Por isso ela se apega àquelas 2 pessoas. Uma coisa bem interessante é que quando a criança aprende a andar, o pai vai, coloca ela, né, embaixo, vem pro papai, esperando que a criança dê ali os primeiros passos. É natural que a criança caia. E ela sente que isso vai acontecer. Tanto é que ela treme, né, as pernas tremem. Ou seja, a criança está nervosa. Ela está com medo ali. Mesmo assim, ela dá o passo. Porque ela confia. Confia que aquela pessoa que está ali na frente dela vai segurá-la. Ela sente que vai cair, ela sabe que não tem firmeza nas pernas, mas ela confia. E por mais que ela caia, a pessoa que está ali conforta ela, ajuda, de uma forma que ela tem confiança para levantar e tentar de novo. Interessante, né? E o que acontece quando a gente vira adolescente? Por que a gente fica tão desconfiado com a ajuda que os pais fornecem? Interessante essa introdução, né? Falar um pouquinho sobre confiança, confiar, né? Se tiver, como tinham, né, pessoas que eram pais
ali na minha assistência, com certeza aquilo ali virou a chave na cabeça deles. Tudo que eu falei a partir dali meio que soou muito bom para eles. Tudo que eu falei ali fez sentido. Essa é a diferença. Quando fazemos uma boa introdução e isso é aplicado, isso é palpável, isso é visível, fica muito mais fácil para a pessoa aplicar aquele conhecimento na sua vida. E toda vez que algo semelhante acontecer, ele vai ligar o ponto ao outro, de uma forma que aquele conhecimento faz parte da vida dele agora. É extremamente didático fazer isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir esse objetivo é entender muito bem o assunto. A gente volta àquela questão de entender muito bem, né? É necessário entender, precisa dominar, saber do que você está falando, a aplicabilidade disso, meditar no assunto, parar, pensar, é necessário. Se você quer que o seu assunto fique gravado na mente das pessoas, que realmente surta um efeito, é necessário fazer isso. Como quando apresentamos trabalhos no colégio ou na escola, a forma, o professor naquele momento está confiando a você, aluno, a oportunidade de agregar conhecimento aos seus colegas de classe através do seu método de ensino. É até importante entender que tudo que você disser ali é capaz de cair na prova. Se você explica mal explicado, todo mundo se acaba. Mas se o que você diz cai na prova e você explicou muito bem, conseguiu aplicar aquele assunto na vida da pessoa ou dos alunos ali, todo mundo vai entender muito bem. Quando chegar a prova, que lerem ali a pergunta ou algo do tipo, eles vão lembrar automaticamente, vão lembrar fácil do que você disse. Porque é marcante, é algo que ficou fixo na mente deles devido à forma como você aplicou o assunto. Se você quiser saber como melhorar a sua capacidade de absorção de informação, é melhor você assistir o vídeo anterior que eu falei só sobre isso, tá bom? Aprender para apresentar é o tema desse vídeo. Só procurar lá, ok? Muito bem. Então, que recursos nós temos à nossa disposição para poder produzir uma introdução que surta ali o efeito desejado, que prenda a atenção da sua assistência? Bem, como eu disse, tente fazer alusão a algo comum da vida cotidiana, algo que seja fácil de gravar e que ajude a pessoa na prática. Agora, uma informação importante. Isso não necessariamente precisa ser um vídeo. Você pode colocar um vídeo no meio ou próximo da conclusão, mas na introdução não é bom. Vídeos não são bons na introdução. É o momento em que você eleva a sua autoridade sobre aquele assunto. Entendeu? E é a partir daquele momento que as pessoas vão prestar atenção no que você diz. Então, um vídeo pode chamar a atenção, mas não é prático para você como autoridade. Entendeu? Não é prático nesse sentido. Então, quais são os recursos que nós temos à disposição? Bem, eu vou listar aqui alguns, né? Talvez você pense em outro, mas eu vou listar aqui alguns, depois eu vou fazer um resuminho rápido, tá bom? Primeiro, pergunta. Bem, qual que é a pergunta? São perguntas situacionais, como aquela que eu fiz no finalzinho, né? Por que a gente perde a confiança com o tempo? Fiz uma grande ilustração e no final, por que a gente perde a confiança com o tempo? É uma pergunta significativa. Por que confiava tanto e agora confia tão pouco? Entendeu? Ou então, pode ser aquela pergunta, conta a situação,
E se tal coisa? Entendeu? Coloca uma hipótese. Entendeu? Ou então, uma dúvida. Seria correto a gente pensar, ou seria correto a gente fazer dessa forma? Será que estamos fazendo da forma correta? Plantar, nesse caso, você plantou a dúvida na mente da pessoa. Isso também ajuda. Se você colocou uma dúvida, as pessoas vão esperar que você supra essa dúvida, né? Preencha essa lacuna através do que você vai dissertar ali. Entendeu? Outro ponto é a história. A história é algo muito interessante, porque a nossa vida é história. Quando a gente senta numa mesa para jantar, as pessoas sentam no bar, elas contam histórias. Até na matemática a gente aprende a história da matemática. Então quer dizer, a história é a nossa vida. Todo mundo se identifica com história. Até as crianças pedem para os pais contar uma história. Filmes são histórias. Não, eu vou pagar para assistir, para ouvir historinha, e você paga caro no cinema para ouvir historinha. Você pode fazer uma ilustração, que não necessariamente é uma história real, né? Mas é uma coisa que pode acontecer, entendeu? Você também pode imaginar, colocar situações como, digamos que aconteça assim, digamos que a gente faça dessa forma. É um tipo de coisa, né, que você induz a pessoa a criar a própria história. Entendeu? Isso também ajuda muito. Faz com que a pessoa entre no assunto por conta própria. Entendeu? É uma tática boa também. Assim a pessoa também vai conseguir absorver bem o assunto. Outra coisa que a gente tem também é a notícia. Algo não muito antigo, mas necessariamente uma coisa muito conhecida. Porque nós precisamos que todo mundo ali assimile por igual. Em caso de treinamentos, né, é normal aplicar-se ali alguns testes. Se você contou uma notícia onde nem todos têm essa informação ou acompanhar essa notícia, isso pode ser um problema para o aprendizado daquela pessoa especificamente. Entendeu? Tem que ter um pouquinho de cuidado com a notícia. Tem que ser realmente uma coisa muito conhecida. E que esteja atrelado também ao tema do seu assunto. Outra coisa é a previsão do tempo. Bem, quando a gente fala previsão do tempo, é algo temporal, não necessariamente a previsão do tempo. Tá bom? O céu, as estrelas, a lua, o sol, a natureza, entendeu? O instinto dos animais, você pode usar qualquer coisa dessa. Isso também ajuda a pessoa a situar. Principalmente questão de instinto animal. Instinto animal, quando você coloca, a pessoa sempre vai entender que no final o que prevale é a natureza, como no caso do ser humano, né? A gente é educado, a gente se esforça, somos civilizados, mas em situações onde somos coagidos, é natural que a pessoa. É natural que a pessoa às vezes reaja de uma forma ali meio ríspida, né? Ou adversa mesmo. Tá ok? Outra coisa é mencionar a estratégia de desenvolvimento do assunto. Será que seria errado você... vamos tratar aqui um assunto. Digamos que você tem o porquê, quando, onde e como. No caso de uma história, né? Será que seria errado contextualizar dessa forma? Não, não seria. De forma alguma. Se você vai explorar cada ponto desse, é necessário que as pessoas se situem no assunto à medida que você for desenvolvendo para eles. Ou então um como, né? Você vai explicar como fazer algo, né? E nesse como,
você tem algumas fases. Bem, se tem algumas fases, você pode colocar as fases na sua introdução. Parafraseado, né? Nada muito extenso. Porque o que acontece? Às vezes o tema do nosso slide ele é um pouco comprido, certo? Mas na hora da introdução, tente dar uma enxugada nisso, entendeu? Se não der, não precisa. Se não der, não precisa. Se for 2, 3 palavras, não precisa se preocupar com isso. Mas, se for algo ali um pouquinho extenso, né? Você tem muitas palavras, então ali você pode dar uma enxugada para virar um termo fácil de memorizar. Tá bom? E um caso que pode se aplicar a esse caso é a estrutura de tópicos. Entendeu? Faz a estratégia do seu desenvolvimento, lá tem a estrutura de tópico. Aqui para analisar isso aqui, nós vamos ver isso, isso, isso e isso. Quando você for desenvolvendo, quando você encerrar aquele ponto, todo mundo, opa, fechou aqui, empacotou essa parte, vamos abrir a mente para outra parte agora. Entendeu? E involuntariamente a pessoa faz isso na mente dela. Também, ó, fica muito fácil de organizar as ideias. Entendeu? E você pode incluir também qualquer coisa que seja pertinente. Gente, por favor, coisas pertinentes. Tá bom? Algo que realmente seja aplicável, que a sua aplicação seja óbvia, entretanto, que dispense ao máximo explicações. Tem que ser algo essencialmente sensitivo. Quando você fechar a introdução, as pessoas vão estar com expectativa para você começar a dissertar aquele assunto. Entendeu? Entenda o objetivo da introdução: despertar o interesse, atrair a atenção e retê-la. Tá? Atrair e reter a atenção. É claro que não podemos dispensar a explicação. Dependendo do contexto, é necessário que o que você disse necessite de uma explicação, ou que você encerre com uma pergunta. Isso é extremamente importante, que é para fazer a ligação entre a introdução e o desenvolvimento do tema. De outra forma, isso pode causar uma distração. Aí o que você planejou já não vai dar mais certo. Aquilo que tinha o objetivo de reter, né, chamar a atenção e reter, não vai ser possível. Por quê? Porque as pessoas não se identificaram. Ou você enriqueceu com muitos detalhes a sua ilustração de uma forma que as pessoas acabaram vagueando naquele detalhe, como na questão dos filhos. Entendeu? Tem que ser algo prático. Quando se fala de filhos para pais, ainda mais pais que têm filhos grandes, eles podem, o quê? Podem fazer aquele momento de nostalgia, entendeu? Se eles fizerem isso, perdeu a atenção. Então tem que ser algo direto, preciso. Se você não tiver isso como seu foco na sua introdução, você vai ter um problema sério. As pessoas vão vaguear. Mesma coisa se você apresenta num colégio, para os seus colegas de classe. Falar de coisas como namoro, esporte, ou citar por nome algum colega, por costume do jovem, eles já vão começar a rir, aquele negócio todo, e você vai perder ali o fio da meada. Entendeu? Aquilo que era para ajudar, atrapalhou. E atrapalhou muito. Se você pegou um assunto que era muito importante, na introdução você cometeu esse erro, vai todo mundo se acabar na prova. Porque vai ficar todo mundo ligado no esporte, ou no namoro, ou no fulano, ou no ciclano. E aí
as pessoas vaguearam a sua mente nesses assuntos e você falou para ninguém. Não vai tirar as boas notas, nem você, nem as pessoas. É algo sério. Vamos passar agora aqui algumas últimas dicas sobre como a gente pode se sair bem na sua introdução. Primeira coisa, contato visual. Mas para isso é necessário muito treinamento. Muito treinamento mesmo. O contato visual, ele transpira confiança. Ele te dá a autoridade que você precisa para continuar com a atenção das pessoas durante toda a sua palestra. Então, na introdução, tente manter o máximo de contato visual. Até por esse motivo que a introdução é algo curto, né? Porque tem que ser algo memorizável para você e para as pessoas. Então, tente falar uma coisa bem enxuta, bem prática, que isso vai ajudar você nesse sentido. Mas é como isso ainda há pouco. O treinamento é fundamental. Treine, 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 treine. Vou te dar uma dica. Sabe o que você pode fazer? Treine na frente do espelho. Sente na frente do espelho e apresente. Quem já fez isso? Todo mundo ouviu essa dica, né? Mas quem fez? Quase ninguém. Eu fiz. Gente, e dá muito certo. Falar na frente do espelho, algo muito importante, te ajuda e muito a absorver aquilo ali. Então o que você faz? Sente na frente do espelho e treine. Treine lendo mesmo. Bota aqui, entendeu? Olha para o espelho, bota aqui a folha de papel e vai falando e se olhando. Vai falando e se olhando. Fazendo o esforço de ir largando o papel. Entendeu? Quando você conseguir largar o papel, né, quando você conseguir memorizar aquilo ali, apesar de que não é essa a recomendação, mas quando você conseguir memorizar, sabe o que você faz? Você grava um vídeo da sua introdução. E assista ele. E avalie, e corrija, e grave outro, e corrige, e avalie. Você vai ver que o desempenho dessa sua introdução vai disparar e muito. É capaz de você receber aplauso antes de concluir a palestra. Não, brincadeira. Mas o objetivo você vai conseguir. Chamar a atenção e reter a atenção. E muito importante sobre isso, sobre o treino, gente, leitura. Enquanto você estiver lendo ali, ó, tente ler de uma forma, leia como se fala. Compreendeu? Eu vou ler aqui o meu esboço. Que eu tenho um esboçozinho aqui, vocês devem ter notado, né? Que quando eu dou uma pescadinha aqui, é porque eu tenho um esboço aqui. Para ir batendo os tópicos, para ir ajudando vocês, tá bom? Eu vou ler mecanicamente. Não fale mecanicamente. Gesticule e fale de maneira natural, com pausas para as pessoas poderem ir digerindo o que você diz. Isso é ler mecanicamente. Não respeitar os acentos, os pontos da frase, vírgula, ponto e vírgula. Não respeitar isso perde totalmente o sentido, a frase perde o sentido. Isso acontece muito às vezes quando você está no metrô ou quando você está no ônibus e entra aquele vendedor ambulante, né, para vender ali algum produto, um bombom,
ou pipoca, alguma coisa assim. Acontece de alguns deles, né, falarem mecanicamente. Você vai se recordar. Não vou fazer aqui porque não é próprio, tá bom? As pessoas estão ganhando a vida e tal, então é muito honroso da parte delas aquilo que elas fazem. Então não vamos tentar denegrir em nada isso aqui, tá bom? Mas lembramos que alguns deles fazem aquela sua introdução da sua venda de forma muito mecânica. E observe como poucos conseguem ser efetivos nas vendas. Por quê? Porque não alcançou o público. Da mesma forma, há pessoas que nem estão vendendo nada. Como uma vez eu presenciei um rapaz que ele cantou. Ele cantou. Não, já vi gente com pandeiro, gente com violão, entendeu? Gente com cavaquinho, no ônibus. E o que eles falaram antes e tudo, gente, uma breve introdução, muito breve. O cara só contou a história dele, rápida, e começou a tocar. Não tinha como não dar nada. Primeiro, boa introdução. E segundo, ele cantava bem. Eles cantavam bem. Entendeu? Então não tinha como. Eu recebi um show de graça ali. Era, né? Podia ser. Dependia de mim. O show foi muito bom. Eu senti que merecia ser pago. E por isso, dei ali a minha força pro rapaz. Introdução. O que ele disse no início fez a diferença. Um outro não cantava tão bem, mas a introdução faz a diferença. Pessoas que costumam lidar com o público, como músicos, às vezes tem um pouquinho disso mais aflorado. Para quem está estudando, talvez não tenha tanto isso, entendeu? Mas, de qualquer forma, vai nos ajudar. Ajuda e muito. Como eu disse ainda há pouco, né? Não fale mecanicamente. Tente falar naturalmente. Só o fato de você falar compassadamente, de maneira natural, como eu disse ainda há pouco também, articulando bem as palavras, as pessoas irão conseguir ir digerindo o que você está falando. Vai ficar mais fácil para elas absorverem o assunto. Muito bem, gente. Então, esse é mais um dos nossos vídeos. Esse é o nosso programa Apresentando. Esse é o canal Apresentador. E eu sou o Henrique Galberto. A gente fica por aqui. Se você puder, por favor, ajude o canal. Deixe o seu like e seu comentário. Se você tiver alguma coisa sobre a apresentação, alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo que a gente vai dar uma olhada. Vamos preparar os próximos vídeos para o que você está precisando, tá ok? Um abraço.